Então, abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6, do verso 24 em diante. 2 Reis, capítulo 6, partindo do verso 24. Se precisar de ajuda, você levanta a mão, a gente vai até você e ajuda você a encontrar. Sempre é bom trazer Bíblia, caneta, papel e tudo mais, mas vai aparecer no telão também. 2 Reis 6, a partir do verso 24. Diz a senhora: e sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Amém, Jesus? Presta atenção para a gente entender o recado do nosso Deus. A Bíblia mostra, irmãos, dias muito tristes. Dias em que as pessoas estavam levadas a fazer coisas terríveis. Ainda hoje é assim, né? Mas é um período que Israel estava passando que não era nada bom. A Bíblia diz que o rei da Síria veio contra Israel. O rei da Síria cercou a cidade de Samaria. E a Bíblia diz que a fome tomou conta da cidade. Isso aqui levou tempo para acontecer. Isso aqui era uma estratégia, né? Cercava-se a cidade, o povo da cidade ia consumindo toda a comida que tinha dentro, não tinha como sair para comprar, não tinha como plantar, eles iam consumindo tudo que tinha dentro. Depois de um tempo a comida acabava, ou eles se entregavam ao inimigo, porque não tinham o que comer, ou morriam de fome lá dentro. Então o inimigo era paciente, ficava lá fora cercando. E um tempo já tinha passado. Já tinham passado alguns anos, já a comida ali dentro foi acabando e a fome atingiu aí dimensões muito grandes. Tinha-se dinheiro, mas não tinha comida. Então aquilo que tinha para comer era caro e ainda assim não alimentava, então é um negócio esquisito. E para piorar a situação, as pessoas começaram a praticar o canibalismo. Você vê mães comendo seus próprios filhos, né? Coisa triste demais. Geralmente a mãe chega a deixar de comer para dar comida para o seu filho. Penso que minha mãe fez isso muitas vezes. A mãe faz. Mas uma mãe devorar o próprio filho é o que você viu aqui no texto. A Bíblia diz que o rei ia passando pelo muro e uma mulher o gritou: ô rei, me socorre aqui, eu estou precisando de ajuda, socorro. Ele disse: se Deus não te socorre, como é que eu vou te socorrer, moleque? O que você precisa? Ela disse: olha, estamos aqui com um impasse muito grande, eu e esta mulher aqui. Esta mulher, ela conversou comigo ontem e me convenceu a comermos o nosso filho. Fizemos isso ontem, mas o acordo era que hoje comêssemos o filho dela. Então ontem comemos o meu, e agora é a vez de comer o filho dela e ela não quer. Você vê que é algo diabólico, né? Só um demônio para fazer algo assim na vida da pessoa. É até um assunto pesado de você falar. Mas eu me lembro de uma mulher que ela comeu seu filho. Ela servia ao diabo e o diabo mandou que ela comesse e ela comeu. É pesado, né? Mas só para você entender a dimensão da coisa. E ela, depois que veio para Jesus, ela via às vezes uma criança que lembrava a filha dela, era uma menina. E aquilo ali acabava com ela, ela falava: pastor, eu vejo aquela menina ali, lembra a minha filha. E como é que fica o coração? O que o demônio faz com a pessoa? Mas você vê o poder que tem o sangue de Jesus de lavar a pessoa. Nós conversávamos com ela, falava:
Hoje é uma nova criatura, você já pediu perdão a Jesus, Jesus já limpou você, já lavou você. E Deus é poderoso para restaurar a pessoa, é poderoso para limpar realmente. O sangue de Cristo, a Bíblia diz que purifica de todo pecado. E hoje você vê, depois de um tempo, você vê que ela ficou completamente liberta disso. Jesus a purificou, ela entendeu que lá, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas agora ela estava lavada pelo sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? O sangue de Jesus perdoa não de algum pecado, mas de todo o pecado. Mesmo sendo aquele mais hediondo, Jesus pode perdoar a pessoa. Mas voltando aqui para o nosso texto, o rei vai fazer o quê? A mulher já comeu o filho e tal, o rei ficou ali chateado, rasgou as suas vestes e tal, e sem saber o que fazer direito. Enfim, eu não quero tratar dessa parte do rei em si, mas eu queria tratar dessa questão aqui. Uma mulher combina com a outra para que fosse devorado, então, o seu filho. Consente com isso, permite isso, e depois era a vez da outra, a outra não quis. A lição que eu quero deixar para nós, irmãos, olha, como é que pode uma mulher comer o seu próprio filho? Não existe um negócio desse. Filho é uma coisa tão desejada, a pessoa deseja, a pessoa, às vezes até não programou, mas o filho veio, ele tem que ser amado, né? E ele é amado. Você vê o amor de uma mãe pelo filho, a mãe quando vê o filho já se apaixona por ele, e a vida inteira, sabe? Sempre que minha mãe criou 7 filhos, você vê a paixão dela por todos. Não tem aquela coisa mais que o outro, todo mundo, né? Enfim, o que leva uma mulher a comer o filho. Mas aqui o que eu quero trazer para você é o seguinte, irmão, existem coisas, qual a explicação aqui para nós hoje? Existem coisas que você jamais faria. Nunca. Você pensa assim, está amarrado, nunca que eu vou fazer isso. Ainda mais eu faria. Quando você está sozinho. Mas é possível que quando você se una a alguém, seja uma amizade ou seja um relacionamento, aquilo que você achava que nunca ia fazer, você acaba fazendo. A mulher sozinha não comeu seu filho. Mas quando ela encontrou uma outra disposta a fazer a mesma coisa, ela foi e fez. Só ela não faria. Isso vale para coisas boas e para coisas ruins. Existem pessoas que quando colam conosco, elas vão despertar o melhor que há em nós. Vão conseguir extrair o melhor que há em nós. Mas outras pessoas podem extrair o que há de pior dentro da gente. É por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem bons costumes. Você pode ter um ótimo costume, ser uma pessoa excelente, uma pessoa que recebeu de sua família uma instrução excelente, mas dependendo de quem cola com você, se você não vigiar, essa pessoa pode extrair o pior que tem em você. E aí você acaba se corrompendo. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Isso funciona, volto a dizer, para coisas boas e para coisas ruins. Irmãos. Com quem você tem se ajuntado? Com quem você tem colado? Há um ditado que diz, diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Porque quando você se une a alguém, você é capaz de fazer coisas que você talvez nunca imaginaria. Vou falar do lado bom primeiro. Quando você olha para a natureza, eu gosto muito de vida selvagem. Você vê, por exemplo, os leões. Os leões são sociais. Eles gostam de viver em sociedade, em grupos. Você vai encontrar um grupo, às vezes, de 15 leões. Grupos grandes. E você vê que a leoa, por exemplo, quem caça mais é a leoa. O leão não é muito de caçar. Caça também, mas quem caça de verdade é a leoa, é a fêmea. Mas você vê que uma leoa sozinha, ela não vai encarar presas tão grandes. Ela encara uma gazela, um gnu. Pode até encarar um búfalo, dependendo do dia, se estiver com muita fome. Mas ela é mais moderada, caça presas mais modestas. Mas quando os leões se unem em grupo, meu irmão, aí eles vão atrás de presas grandes. Uma girafa. O leão sozinho não encara a girafa, mas vários encaram. Um elefante, eu já vi. Leões, documentário de leões matando elefante, um bichão daquele. Sozinho não.
Mas quando se juntam várias leoas, elas derrubam o elefante. Carne para vários dias. É a vida selvagem, né? Deus os criou assim. Mas só para você entender, sozinha ela jamais pensaria em encarar um bicho daquele. Até corre, até foge. Mas quando se unem. Então vê, quando você se une, você começa a acreditar que você pode fazer. Isso funciona para todo mundo. Para o lado bom e para o lado ruim. Estou falando do lado bom primeiro. Por exemplo, você quando você vê uma laje, por exemplo, você tem que bater. Sozinho você não vai bater uma laje. Lá no Rio a gente costuma fazer muito isso. A gente chama os amigos para ajudar a bater uma laje. Eu, por exemplo, quando eu fiz minha casa, foi assim. Ó, fulano, a gente vai bater uma laje ali, tá? Você prepara um almoço, não é assim? E você chama os amigos, as pessoas vêm para te ajudar, ajuda a bater a laje, você dá um almoço, aquela coisa toda, a pessoa vai para casa feliz, quem gosta de você vai ali e te ajuda. Pô, você vê aquela laje grandona, sozinho, para você bater, virar concreto ali, fica difícil, mas se você tiver um monte, você consegue realizar. Então, veja, você pode fazer coisas grandes se você tiver alguém do teu lado te incentivando. Uma pessoa boa pode, volto a dizer, despertar dentro de você o melhor que você tem e fazer você ser mais produtivo. Talvez uma área da sua vida que você não é tão bom, mas se tiver uma pessoa do seu lado te incentivando, não, rapaz, você consegue, vamos lá, você pode e tal, você tem potencial, acredita em você, você acaba acreditando que pode mesmo e você vai. Pessoas podem despertar o melhor que há em nós quando colam conosco. Porém, podem despertar também o pior, de modo que você acaba fazendo coisas que você sozinho nunca faria. Uma mulher nunca comeria seu filho. Mas ao se juntar com outra, acabou fazendo. Então, abre um leque para nós falarmos muitas coisas aqui, mas a gente precisa tomar cuidado com as más conversações. Cuidado com má companhia, cuidado com a amizade e cuidado com quem você se envolve também. Estamos numa reunião de família. Há pessoas que são solteiras ainda, vão se envolver ainda com alguém, vão namorar, vão casar. E a verdade é que nós vamos sempre também estar fazendo amizades, porque faz parte do ser humano fazer amizade. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Isso fala daquilo que de relacionamento, né, de intimidade, de casal em si, mas também de pessoas. Ninguém vive sozinho. Você não vai ficar isolado igual um eremita lá no alto monte, não. Você tem que ter amizades, velho. Deus é um ser social também. A Trindade conversa. Pai, Filho e Espírito Santo conversavam. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade conversando. Então, precisamos de gente também para conversar, gente no nosso dia a dia. Amigos, amigas, pessoas que vão estar conosco. Porém, volto a dizer, as pessoas podem despertar em nós o que há de melhor, como também podem despertar o que há de pior. Sabe o que estava acontecendo aqui? Essa mulher pensou assim, eu estou com tanta fome que eu vou comer meu filho. Não, mas isso é uma coisa hedionda, não posso fazer isso. Mas ela encontrou alguém, guarda isso, para dividir o pecado com ela. Irmãos, há um risco grande quando a gente encontra alguém capaz de dividir o pecado. O que é dividir o pecado? Eu não vou me sentir tão culpado porque alguém fez comigo. Ah, eu comi meu filho, mas ela comeu junto. Está errado? Tá, mas olha, alguém fez junto comigo. Ou seja, não vão acusar só a mim, vão acusá-la também. Por que alguém às vezes se junta com alguém e rouba? Ele encontrou alguém para dividir o pecado com ele, para dividir o erro com ele. Ele vai se sentir culpado do mesmo jeito, mas alguém vai estar culpado junto. Olha, eu não fiz sozinho, ele fez também. Eu vou ter alguém para acusar também. Talvez eu me sinta... o diabo faz a pessoa talvez pensar assim, eu vou me sentir melhor porque eu fiz, mas o fulano fez comigo. Eu não fiz sozinho, não. Eu não estou sozinho, não. Você lembra o Adão, quando Deus trata com ele, quando Deus chega e fala assim, Adão, por que você se escondeu? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? O que o Adão disse? Foi a mulher que tu me deste. Eu não comi sozinho. Alguém comeu comigo. Eu sozinho não seria capaz de comer. Mas eu encontrei alguém que queria dividir o erro comigo. Na verdade, foi isso que aconteceu. O Adão dividiu o erro com ela. Ela come, dá para o Adão e o Adão come. Foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher, por sua vez, disse, não, foi a serpente.
Sozinha, a Eva talvez não fizesse, mas como a serpente estava ali junto, o Adão não comeria. Mas como a Eva estava junto, vamos repartir o erro? Adão, eu sei que é errado, Deus falou para não comer, mas vamos repartir o erro. O diabo, às vezes, vai colocar pessoas diante de você para ver se você reparte o erro com essas pessoas. Você vai confiar nelas a ponto de repartir o erro com elas. Você tem que confiar em Deus, mas você deixa a confiança em Deus de lado e reparte o erro com as pessoas. Veja, essa senhora, quando se apresenta e fala, senhora, vamos comer o meu filho hoje? Vamos comer o teu filho hoje? Você vê que se aproveitou ainda dela. Vamos comer o teu primeiro. Por que não comeu o dela primeiro? Vamos comer o teu. Não tinha que comer nenhum dos dois, né? Só para você entender. Vamos comer o dela, depois come o meu. Primeiro a gente come o teu. Depois, no outro dia, quando era para comer o dela, ela saiu fora. Pessoas procurarão você para repartir o erro delas com você. Você vai deixar? Me lembro o caso uma vez de um rapaz, uma carta que eu recebi lá em Minas Gerais. Tem muitos presídios em Minas Gerais. Eu vi a carta, acho que eu já comentei isso aqui, a letra do rapaz era muito bonita. Eu falei, esse rapaz certamente trabalhou em escritório, pela letra bonita que ele tinha. E ele falava isso, olha, pastor, eu trabalhava assim, no escritório de contabilidade, estava bem, solteiro, eu ajudava a minha família, tinha meu trabalho. E um dia um amigo meu, ele me chamou para fazer um roubo com ele, para que eu o ajudasse. Eu não precisava roubar nada, pastor, porque eu tenho minha casa, minhas coisas, não preciso. Minha mãe nunca me ensinou assim, nunca precisei disso. Mas eu quis ajudar o meu amigo. Eu fui fazer um roubo com ele e eu dancei. Eu fui preso. Estou preso aqui, peguei uns anos. E ele sempre pediu oração, ora por mim, eu assisto o senhor aqui, eu acompanho o senhor aqui, né, pela rádio, me ajuda e tal, aquela coisa de oração. E a gente ora, mas eu nunca esqueci que ele falou, puxa vida, olha só. O camarada queria roubar um banco, sozinho ele não roubaria. Mas ao encontrar alguém disposto a repartir o pecado, aí a pessoa vai. Isso aqui, irmão, ele vale para muitas coisas. Tem gente que não seria capaz, por exemplo, de sair da igreja, mas alguém sai, ele sai. Talvez ele não seria capaz de dividir uma igreja e abrir uma igreja para ele. Mas quando ele encontra alguém disposto a dividir o pecado com ele, você vai fazer, então eu vou e faço junto contigo. Talvez alguém não estaria, nunca, jamais a pessoa ia pensar assim, não, você está amarrado, nunca posso fazer um negócio desse, não está amarrado. Talvez nunca pensaria em violentar uma mulher, mas quando encontra alguém, ele sabe que é errado. Mas quando ele encontra alguém disposto a repartir o pecado com ele, ele faz. Coisas que você nunca faria, não, está amarrado, jamais. Às vezes se unir para matar alguém. A Bíblia dá exemplo disso, irmão. A Bíblia mostra. Por exemplo, enquanto eu pensava nesse texto, eu me lembrava da família de Herodes. O Herodes tinha tomado a mulher do seu irmão Filipe, Herodias, o nome dela. Era errado, João Batista falava, isso aí está errado. Herodias tinha uma filha chamada Salomé. E o João Batista sempre falava para o Herodes, Herodes, você está errado, rapaz. Não se faz o que você fez, tomou a esposa do teu irmão, rapaz, está errado, você está em adultério, você está errado. E pegava no pé dele, João Batista pegava no pé dele. Houve um dia em que João Batista acabou sendo preso pelo Herodes e estava na prisão, guardado com segurança, até porque de vez em quando o Herodes ia lá e João Batista pregava para ele até. Só que a Herodias e o Herodes dava uma balançada de vez em quando, como se quisesse se consertar, mas a Herodias ia lá, não, você não pode se consertar, não, vamos ficar assim do jeito que está e tal. E aí, irmão, surgiu a ideia de matar João Batista. Só que o Herodes não tinha coragem de matar João Batista, porque ele sabia que João Batista era um profeta, ele sabia que João Batista era de Deus. Só que é o que eu estou te dizendo, a pessoa sozinha eu jamais faria, mas quando une com alguém,
e alguém desperta em você o que há de pior, aí a pessoa faz. É curioso até, porque a Bíblia mostra que quando Jesus aparece fazendo milagres, aquela coisa toda, alguém perguntou assim, quem é esse camarada que está fazendo milagres aí? Aí o Herodes responde, esse daí é João Batista, que eu degolei na prisão. Ele ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam nele. Mentira! João Batista ainda estava na prisão e não tinha degolado João Batista ainda. João Batista estava vivo na prisão. Por que ele fala que aquele ali, ele sabia que aquele ali não era João Batista, era Jesus. Mas ele fala que aquele que estava fazendo milagres era João Batista que tinha ressuscitado, porque ele já tinha degolado. Veja, João Batista estava ainda na prisão, mas o Herodes já tinha um plano de degolar e já falava que ele já estava degolado. Só faltava arrumar alguém para dividir o pecado com ele, porque ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele ia matar o João, ele queria matar, mas não sabia como. Ele pensava assim, não posso fazer uma loucura dessa, o cara é um profeta. Se eu fizer isso aí, o povo me mata, não posso fazer isso não. Então, às vezes, tem coisa que a pessoa tem dentro dela o desejo de fazer, mas ela sabe que aquilo ali é uma coisa abominável. Não, está amarrado, não posso fazer isso não. O problema é quando você encontra alguém disposto a dividir o pecado com você. Aí dá problema. E ele encontrou Herodias e Salomé. Irmão, aquilo ali foi um teatro muito bem montado. Aí o dia do aniversário do Herodes, tal, o Herodes tomou uns, como diz o carioca, tomou uns graus, estava meio bêbado lá. Aí me chega a Salomé dançando, tá. Aí o Herodes fala assim, moça, você dançou tão bem. Olha, o que você pedir eu dou para você. Até metade do meu reino, se você pedir, eu te dou. Irmão, isso tudo já estava combinado, irmão. Aí, como ele... A ideia que dá é que ele falou aquilo ali, se precipitou, né? Aí a moça foi, conversou com a mãe e voltou e falou assim, ó, eu quero que você me dê na cabeça, me dê numa bandeja, aliás, a cabeça de João Batista. Aí eu imagino o Herodes fazendo aquele teatrinho, puxa, você não podia ter me pedido isso? Logo isso, você vai... Eu já falei, né? Não posso voltar atrás. Então vai lá e mata o João Batista. Na verdade, já estava tudo programado, irmão. Aquilo foi um teatro. Para dizer que ele se precipitou, não, eu mandei matar o João Batista porque eu não mandei, foi ela que mandou, eu estava bêbado, sabe? Não, já estava dentro dele o fazer aquilo ali. Faltava só alguém disposto a dividir o pecado com ele. Irmão, o diabo vai colocar diante de você pessoas dispostas a dividir o pecado contigo. Repartir o pecado deles com você. Eles querem errar, mas não têm coragem. Ah, vou arrumar um bobo para errar comigo. Infelizmente, às vezes a gente acaba errando junto. Aí morre, matam, né, o João Batista, um homem de Deus, um homem inocente. Um dia eles vão dar conta da morte dele, do sangue dele. A Bíblia é clara quanto a isso. Se cobrar o sangue de Abel, o sangue de Zacarias, não vai cobrar o sangue de João Batista? Vai com ele lá. Mas o que eu estou querendo te mostrar dentro dessa palavra? É que se a gente não vigiar, irmãos, pessoas vão se apresentar para nós, querendo repartir o pecado delas conosco. Elas não têm coragem de fazer. Vão querer que você faça. Junto com elas, porque se tiver alguém junto, vai. E você também, se não abrir o olho, talvez tenha algo dentro de você que você pensa em fazer, você fala, não, jamais, está amarrado. Mas se você encontrar alguém disposto a dividir o pecado contigo, é tudo que o diabo precisa. A Bíblia, como eu disse, está cheia de exemplos. Eu podia citar o exemplo de 2 Samuel 13, que diz lá, um dos filhos do Davi chamado Aminon, não vou abrir por causa do tempo da gente aqui, o texto, não vou abrir o texto por causa do tempo. Aminon, o que o Aminon fez? Se apaixonou pela própria irmã dele, de sangue. E ele sabia que não podia ter nada com ela, porque era irmã dele de sangue. Poxa, isso é incesto, você se relacionar com a sua irmã de sangue. Isso não existe. Eu tenho uma irmã. Não tem como. Você olha para sua irmã como se fosse sua mãe, é teu sangue. Não passa, nunca vai passar pela cabeça, não tem nem como, não existe isso. Só que o Aminon queria muito a sua irmã, chamava-se Tamar, era uma moça virgem, bonita.
Mas era irmã dele de sangue. E ele sabia que não podia fazer nada com ela porque era errado, irmão. O problema é que ele encontrou alguém disposto a repartir o pecado. Olha lá comigo rapidinho, a gente perde tempinho, mas 2 Samuel 13, vai lá comigo, 2 Samuel 13. Volto a dizer, as pessoas à nossa volta podem despertar o melhor que a gente tem. Sabe, podem nos incentivar, às vezes você não... Eu, por exemplo, quando comecei a pregar, e pessoas me ajudaram, porque eu era muito nervoso, era muito tímido, e não, Paulo, faz assim, faz assim, faz assim, e me ajudaram, sabe, as pessoas podem te ajudar, despertando o melhor que há em você. Paulo, faz assim, ó, se você fizer assim vai ser melhor. É tão bom quando as pessoas que colam com você te ajudam, mas também podem extrair o pior que você tem, aquilo que está entranhado dentro de você, aquilo que a velha criatura fazia, que você já pisou em cima, mas de repente acende de novo. Olha lá, 2 Samuel 13, rapidinho. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Olha isso. E era Jonadab, homem muito sagaz. Essa palavra sagaz te lembra alguém na Bíblia? Diz que a serpente também era sagaz. A serpente enganou a Eva lá. O que é uma sagacidade? É uma esperteza. Aquele amigo esperto que você tem. Todo mundo tem um amigo mais espertinho, que engana, entra pela janela, dá umas voltas, não faz nada direito, faz tudo torto. Todo mundo tem um amigo assim. Você tem sempre amigos que fazem as coisas certinho, mas tem sempre um que burla as leis, burla as regras. Tem sempre um espertinho, tem sempre um sabidinho, um malandro, vamos botar assim, um malandrão. Sempre tem um amigo malandro, todo mundo tem um. Como diz a música lá, malandro é malandro, mas não é malandro. Tem sempre um cara que você acha mais esperto, mais malandro. Esse Jonadab era esse camarada esperto. É o amigo sagaz. Eu falei aqui uma vez, você, quando encontra uma paixão proibida em um amigo sagaz, meu irmão, o diabo deita e rola. Já tinha paixão proibida. Camarada se relacionar com a própria irmã está errado, é proibido. Mas faltava só um amigo sagaz. Apareceu o amigo sagaz. Não vou ler o texto todo por causa do tempo, mas o que o amigo sagaz fala para ele? Ô Aminon, eu estou vendo que você está emagrecendo a cada dia mais, você está cada dia mais magrinho, você está doente? O que está acontecendo contigo que você está emagrecendo? Não estou vendo que você não está bem não, me conta aí, cara, o que você tem? O Aminon falou, na verdade eu me apaixonei pela minha irmã, mas é minha irmã de sangue, né? Eu sei que eu não posso fazer nada com ela, porque ela é minha irmã de sangue, mas eu gosto dela. O que esse amigo tinha que fazer, irmão? Dá logo um pega nele, dá um puxão de orelha nele, não é? Você está maluco? Vem cá que eu vou botar a mão na tua cabeça para arrancar esse demônio de você. Você está endemoniado, rapaz. Você está desejando a tua irmã? Vem cá para eu fazer uma oração por você, rapaz. Se você não tomar jeito, pô, eu pego ele na hora. Você está doido, rapaz? Você está maluco? Vamos jejuar, vai jejuar, porque você está com demônio aí, tem que sair esse demônio. Não, amigo sagaz. O que o homem não estava fazendo? Eu preciso de alguém para repartir o pecado. Eu estou com um negócio dentro de mim que eu não tenho coragem de fazer. Mas se eu tiver alguém que me ajuda, alguém que reparta comigo, eu faço. Um cúmplice, eu faço. Se você continuar lendo, depois em casa você pode ler, não vou ler, volto a dizer por causa do tempo. O Jonadab falou para ele assim, olha, finge que você está doente, pede para o teu pai Davi fazer uma comida, fala para o Davi mandar a Tamar fazer uma comida, trazer a comida no teu quarto, aí você faz, quando ela vier trazer a comida no seu quarto, você faz com ela o que quiser. Olha o amigo sagaz, não? O amigo sagaz é uma paixão proibida, é igual você juntar gasolina e fogo. Não tem jeito, vai queimar, vai ter problema. Talvez você já tenha a paixão proibida, aquilo que está dentro de você que você sabe que não deve fazer. É proibido, não é para você.
Só falta um amigo sagaz. Quando cola um amigo sagaz, aí juntou gasolina e fogo, não tem jeito. Ele foi no conselho do amigo sagaz, fingiu que estava doente, gemendo lá na cama. Aí o Davi veio, o pai dele, falou: o que você tem, menino? Não, eu estou passando muito mal, tem como pedir para minha irmã vir aqui fazer uma comida para mim? O Davi, inocente, não sabia de nada, não desconfiou. Aí veio a moça, virgem, irmã dele, muito bem intencionada: tá bom, meu irmão, você está doente, vou cuidar de você, vou fazer uma comida para você. Fez a comida para ele: e agora, traz aqui no meu quarto. E quando ela foi levar a comida no quarto, ele a violentou. Já estava dentro dele, faltava só alguém para repartir o pecado com ele. Ele encontrou alguém. A Bíblia diz que logo depois que ele se envolve com ela, ele toma nojo dela, não queria vê-la mais nem pintada de ouro, manda ela embora, a expulsa. O Davi sabe disso e não faz nada. Davi era meio omisso às vezes. Mas o Absalão parecia que tinha, no fim não ia fazer nada. Passaram-se 2 anos, o Absalão foi lá e matou o Amnon, se vingou. Você percebe então o demônio pintando e bordando dentro da família de Davi, fazendo uma arruaça na família. Mas tudo começou lá atrás, quando alguém decidiu encontrar alguém para repartir o pecado. O amigo sagaz. Cuidado com o amigo sagaz, o amigo esperto. Aquela moça que faz tanta coisa errada e nunca aparece o erro dela. Ela faz errado e não engravida, ela faz errado e a mocinha vai andando atrás dela, a mocinha às vezes inocente, né? Vai atrás. Irmão, cuidado. Há algo dentro de nós que pode ser despertado, algo ruim dentro de nós pode ser despertado se você colar com alguém que vai despertar isso em você. Podia dar uma série de outros exemplos na Bíblia. O exemplo de Salomão. Salomão adorava a Deus, irmão, servia a Deus. Porém, foi multiplicando mulheres, como a Bíblia diz. Arrumou 1000. Primeiro 700, achou que não estava bom, arrumou mais 300 concubinas. E a Bíblia diz que essas mulheres lhe perverteram o coração. E ele começa a fazer ídolos para essas mulheres e acaba adorando aos ídolos delas. Veja, elas conseguem despertar nele o que tinha de pior dentro dele, começa a adorar, deixa o Deus de Israel para adorar as imagens, para adorar os deuses estranhos que essas mulheres adoravam. Salomão jamais faria um negócio desse, mas quando você cola com alguém, então veja com quem você está colando, poxa. Veja se a pessoa com quem você está andando te faz ficar mais santo ou te faz ficar mais carnal. É um alerta aqui. Ah, pastor, mas aquela pessoa é muito boa, mas aquela pessoa... Veja direitinho onde é que essa amizade vai te levar, rapaz. Tem amigos que te aproximam de Jesus, como pegaram o paralítico e trouxeram o paralítico até o lugar onde Jesus estava e o homem foi curado. Mas tem gente que te afasta de Jesus também, irmão. Tem gente que te traz para perto de Jesus, mas tem gente que te afasta, te distancia dele. Tem gente que vai trazer bênção para o teu barco, mas tem gente que vai afundar teu barco igual Jonas. Por quê? Porque vai querer repartir o pecado com você. É por isso que às vezes você vai ver pessoas que, puxa, fulano fez isso, ele sabe que é errado, ele jamais faria, mas fez por quê? Porque encontrou alguém disposto a repartir o pecado. Ele jamais comeria seu filho. Comer o filho aqui é comer a bênção que Deus te deu. A pessoa às vezes come a bênção, por quê? Encontra alguém disposto a repartir o pecado com ele. Abre o olho, meu irmão. Amém ou não amém? A Bíblia está cheia de exemplos, não dá tempo de falar tudo aqui. Podia falar de Coré, Datã e Abirão. Os caras estavam doidos para fazer uma rebelião e não aceitavam mais o Moisés, não queriam a liderança de Moisés, queriam ser líderes também, achavam que Moisés não tinha que liderar, que Moisés era fraco. Aí começa a levantar uma rebelião no meio do povo, aquela coisa toda. Se juntaram ali os 3. Talvez o Coré sozinho nunca se levantasse contra Moisés. Ele não era doido, mas arrumou 2 para repartir o pecado. Datã e Abirão disseram: não, nós vamos levantar e desbancar esse Moisés aí, porque Moisés não está com nada não, também não gosto dele não. Olha como é que nasce uma rebelião. Aí arrumaram lá 250 pessoas,
e foram lá para peitar o Moisés, para falar: Moisés, você não está com essa bola toda não, Moisés, misericórdia. Jamais o Coré faria isso sozinho, mas encontrou alguém disposto a repartir o pecado. Pô. E Moisés falou assim: olha, se vocês morrerem, vocês vão morrer, mas se morrerem de modo natural, eu não sou de Deus não. Mas se acontecer algo diferente, tipo assim, a terra abrir e engolir todos vocês, aí vocês vão saber que eu sou de Deus. Na mesma hora a terra abriu e engoliu todo mundo. Foram sepultados vivos, todos eles, com suas famílias, com seus animais, com tudo que eles tinham. A terra abriu, aquela cratera se abriu e engoliu todos de uma vez só. Decidiram repartir. Encontrou alguém para repartir o pecado, Coré. Pessoas se aproximarão de você para repartir o pecado delas com você. Ela não tem coragem de fazer, mas vai querer que você faça. E volta a dizer, a Bíblia está cheia de exemplos. Ananias e Safira. Talvez o Ananias não tivesse disposição para mentir para o Espírito Santo, vendeu a propriedade. O que eles faziam? Vendiam a propriedade, traziam, né, o dinheiro e deixavam aos pés dos apóstolos. O camarada vendeu a propriedade. Se ele ficasse com o dinheiro para ele, não tinha problema. Se ele desse também, não tinha problema. O problema é que ele mentiu quanto ao valor. Vendeu por X e chegou lá para o Pedro e falou que não, foi X. Só por causa de uma mentira. Se ele ficasse com o dinheiro da propriedade para ele, ou ficasse com a propriedade, não tinha problema. O problema é que ele mentiu. E o Pedro falou para ele: você mentiu para o Espírito Santo. Você acha que você consegue enganar o Espírito Santo? Mas veja, ele encontrou na esposa alguém para dividir a mentira, para dividir o pecado. A esposa consentiu com ele: não, vamos contar. Resultado, morre o Ananias, caiu durinho ali, daí a pouco os jovens já cavaram a sepultura dela e ficaram esperando ela chegar. Chegou, caiu durinho também, morreram os dois. Veja, isso aqui está falando de família. O esposo que queria fazer algo errado, e aí a esposa foi e repartiu o erro com ele. Irmãos, o ser humano tem coisas que ele jamais faria. Não está na índole dele, não cabe dentro dele, no caráter dele. Mas pode se corromper se encontrar alguém disposto a repartir o pecado. Então, cuidado com quem você cola, cuidado com quem você anda. Vigie quanto a isso, ore a Deus. Se tiver que se separar de alguém, se você perceber: pastor, estou ficando muito carnal andando com essa pessoa, não vai dar certo isso aí não, você se afasta. Não tem problema nem você se afastar. Melhor do que perder a sua salvação, melhor do que perder a sua bênção, irmão. O Judas pensou em trair Jesus, só faltava alguém que dividisse o pecado com ele. Encontrou os principais sacerdotes lá. Os principais sacerdotes, por sua vez, estavam doidos para matar Jesus. Faltava só alguém que dividisse o pecado. Não quero pecar sozinho. Tem que ter alguém para dividir comigo. Porque depois, na hora que vier a culpa, vão sofrer os dois. Eu não quero sofrer sozinho. Eu quero ter alguém para dizer: eu não fiz sozinho não, ele fez também. Você também é culpado. Está vendo? Repartir com ele o pecado. Vão ser punidos junto. Misericórdia. Mano. Volto a dizer, isso funciona para os dois lados. Funciona para o lado bom, mas também para o lado que ruim. Veja aí se quem está colando com você não desperta em você o pior que você tem. Aquilo que você já deixou de lado, mas que você cola com alguém, parece que vai voltando isso. É igual aquela coisa de briga. Eu lembro de um rapaz que trabalhava comigo, ele só andava em grupo. Aí toda segunda-feira vinha ele com as histórias dele. Nós brigamos com um rapaz assim, nós batemos num rapaz. Ele e mais 8. Aí achava um rapaz fraquinho, brigava com o rapaz, batia no rapaz. Mesmo que fosse forte, 8 contra 1. Aqueles que andavam com ele despertavam nele o desejo de brigar. Gostavam da briga. Tem coisa, talvez ele sozinho não brigasse com ninguém, mas juntou com 2, 3, 4, 5, 8. Aí pronto, começava a brigar. Eu lembro uma vez um rapaz que ele contava que passou no lugar, ele, um amigo e tal, tinha um carro parado. Um olhou para o outro e falou assim: eu tenho fogo. O outro: eu tenho aqui o álcool. Tacaram fogo no carro. Sozinho, o camarada nem ia tacar fogo no carro. Como é que você vê um carro parado na rua e vai tacar fogo nele? Você não vai fazer. Sozinho, não. Mas às vezes você anda com alguém, você está com alguém, vão fazer. Irmão, o diabo é sujo. Ele, às vezes, pode usar pessoas para isso. Então você tem que tomar cuidado. Veja com quem você tem colado. Amém ou não amém, irmãos?
Amém ou não amém? Isso vale para amizade, isso vale para relacionamento. Ah, pastor, eu tenho muita vontade. Por que a pessoa às vezes usa droga? Sozinho ele não teria coragem de usar, mas quando ele cola com alguém que usa, aí ele usa também. Talvez nunca teria coragem de fazer determinadas coisas porque são abomináveis a ele. Fala assim, não, eu jamais faria isso. Você está doido, está amarrado. Nunca, não, está amarrado. Não, nem pensa. Mas quando encontra alguém disposto a repartir o pecado, aí vai. Vigiemos, pois. Para eu fechar, tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Eu queria fechar com 1 Coríntios 14, no verso 26. 1 Coríntios 14, verso 26. Aqui mostra uma coisa boa que você deve fazer. 1 Coríntios 14, verso 26. Diz assim, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para quê? Para edificação. Paulo estava escrevendo aos Coríntios, você sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha tudo, tinha dons, tinha tudo, só faltava ordem, faltava arrumar a casa, e Paulo estava arrumando a casa por carta ali. Os irmãos se ajuntavam e faziam uma bagunça tremenda. Ele falou, não, peraí gente, para de se ajuntar para bagunça. Um tem salmo, um tem o hino, outro tem o dom espiritual, outro tem... Quando vocês se ajuntarem, façam tudo para edificação. Veja se quem se ajunta com você te edifica. Traz salmo, traz louvor, traz coisa boa, traz adoração. Veja aí se essa união de vocês está trazendo adoração, está trazendo louvor, está trazendo salmo. Deus está se agradando disso. Deus é louvado nessa união. Deus está sendo exaltado nisso. É para bem, é para bênção, tá? Sabe? Deus está sendo louvado nessa união. Você está trazendo salmo. Faça-se tudo para edificação. Cuidado para não colar com alguém que ao invés de edificar você, vai extrair o pior que você tem. Você vai se tornar pior do que era. E tem gente que faz pior do que você era. Fica te chamando. Ah, pastor, eu jamais sairia da igreja. Mas de repente você cola com alguém que quer sair, começa toda hora no teu ouvido. Você acaba saindo. É onde às vezes alguém deixa o ministério. Ele não queria deixar, mas encontra alguém disposto a dividir o pecado. Volta a dizer, vamos repartir aqui, pô, abre um negócio, vamos abrir uma igreja aí, você vai comigo. Tá? Ele não faria aquilo ali normalmente, mas encontrou alguém disposto a dividir o pecado. Então, voltando ao texto que a gente começou, uma mulher jamais comeria seu filho, mas ela encontrou alguém disposto a repartir o pecado com ela. Alguém a dizer assim, eu não vou pecar sozinho, eu não vou levar a culpa sozinho, alguém vai levar comigo. Ó, se alguém vier falar alguma coisa, ela fez também. E aí fizeram as duas. E agora vão até o rei. O que o rei pode fazer? Já comeu. E tem gente que comeu filho a jogar a bênção fora também. Tem gente que já jogou a bênção fora. Não é literal comer o filho de verdade, mas são coisas que às vezes você jamais faria. Não cabem dentro de você, você nem imagina. Você passa longe de fazer isso. Mas cuidado com quem você cola, porque dependendo de quem você colar, vai despertar o pior que há em você. Que você cole com pessoas que despertem em você o melhor que você tem. Amém ou não amém? Que tragam para você o melhor, que façam de você uma pessoa melhor, um crente melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Ande no relacionamento onde a pessoa que está do teu lado te melhora, te incentiva, te faz conquistar. Eu me lembro que eu, quando solteiro ainda, uma vez, um irmão que era obreiro na igreja, ele falou para mim, olha Paulo, vou lhe falar uma verdade, quando você casar, você vai conquistar mais coisa do que quando solteiro. Eu já tinha algumas coisas quando casei, mas é verdade. Minha esposa do meu lado, me incentivando, me ajudando, concordando comigo. A gente só vai conquistando, a gente só vai melhorando. É assim mesmo. Agora, se você cola com alguém que extrai o pior de você, você está enrolado, aí você não tem nada. Só vai sugar de você, só vai tirar de você. É igual o Jonas, meu irmão. O Jonas entra no barco, o pessoal começa a jogar fora as coisas preciosas que tinha no barco. O barco que o Jonas estava era um barco de luxo, irmão. Já tinha gente rica ali, coisa cara ali, começa a jogar as coisas caras tudo para fora do barco, é prejuízo um atrás do outro, prejuízo um atrás do outro, só vai tirando de você, só vai arrancando o que você tem, arranca até a tua vida, se deixar ia morrer todo mundo. Irmão. Foi julgar o Jonas fora, a tempestade parou. Talvez você vai precisar julgar fora aí, aquilo que está
incentivando em você, trazendo para você, extraindo de você o pior que você tem. Então pega essa palavra e põe no coração. Cuidado, porque amizades, companhias, podem extrair o melhor que você tem, como podem também extrair o pior. Existe uma coisa chamada transmissão de espírito. O que é transmissão de espírito? Espírito com letra minúscula, é comportamento e atitude. Você cola com algumas pessoas, você vai ficando igual a elas e não percebe que está ficando igual. Daqui a pouco você está igualzinho, mas você não percebe que está ficando igual. Você começa a andar com torto, você vai entortando sem perceber. Quem está à sua volta percebe, você não percebe. Daqui a pouco entortou de vez e perdeu a bênção. Algo que já estava dentro de você, mas você não fazia porque estava só. Mas aí cola alguém com você, disposto a dividir o pecado com você, e daqui a pouco você perde a bênção. Então, é um alerta de Deus para nós aqui, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se ajunte com alguém que traz salmo, traz palavra, alguém que ama a palavra de Deus, alguém que gosta da palavra, alguém que vai lhe incentivar a ler mais. Ora, o que você está lendo, o que você está ouvindo, rapaz, para com esse negócio aí, tá? Alguém que te corrige, te puxa a orelha se você estiver errado. Esse vai extrair o melhor de você. Que assim sejam as suas amizades, que assim sejam os seus relacionamentos. Esses glorificam a Deus em nome de Jesus. E quando você se ajuntar com alguém, se ajunte para edificação. Se não está te edificando, sai fora. Vai te levar para o buraco aí, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus.